E aí, inscritos e visitantes da Estudo Games, tudo bem? Hoje iremos para mais uma edição do Instituto Futebol Clube. Antes de irmos para as notícias de hoje, deixe o seu like para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que estão no YouTube e se inscreva caso você chegou aqui de paraquedas no canal. Então, vamos para as notícias de hoje. FIFA conversa com Brasil e Argentina para conseguir acordo na aprovação da Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Por maior renda do primeiro semestre, as duplas Grenal e Cruzeiro e Atlético planejam o retorno da Copa Sul Minas. E mais, você fica por dentro dos resultados dos jogos pela Europa, na América e nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, agora no X-Tudo Futebol Clube. E começamos a nossa edição falando sobre a FIFA, que foi atrás do Brasil e Argentina em busca de apoio para a aprovação da Copa do Mundo disputada de 2 em 2 anos. FIFA busca apoio de Brasil e Argentina para a aprovação da Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Segundo o placa de Marcel Rizzo no UOL, a ideia é diminuir o intervalo de uma Copa para outra dos atuais 4 anos para 2 e reservar os meses de junho e julho para os torneios oficiais, sendo nos anos pares para a Copa e ímpares para os continentais, como a Eurocopa e Copa América. Além disso, a possibilidade de secar a data FIFA dos atuais 5 dias para no máximo 2 meses, sendo que as partidas serão disputadas em março e outubro. O projeto é elogiado pelas seleções menores, mas que, para que seja aprovado, precisa da maioria dos 211 afiliados, o que é possível no Congresso futuro. Mas a entidade máxima do futebol entende que precisa do apoio das seleções campeãs do mundo para que convença os patrocinadores a financiarem um Mundial bienal. Além de Brasil e Argentina, a FIFA pretende entrar em contato com as confederações da Itália, Espanha e França, mas acredita que elas dificilmente irão apoiar a ideia. Para a UEFA, seria o fim da Liga das Nações, nova competição de seleções do velho continente que dá bons lucros para a entidade. A Federação Alemã de Futebol diz que o problema não é a Copa de 2 a 2 anos, mas sim a mudança radical da data FIFA, período em que os clubes cedem os jogadores para as seleções. Já para Brasil e Argentina, os amistosos, que dão retorno financeiro para as suas federações, poderiam ser os mais afetados, já que tem empresas parceiras que organizam os amistosos no exterior e sustentáveis para as confederações. Para convencer as suas seleções, os períodos de data FIFA nos anos pares, que seriam de Copa, poderiam ser aproveitadas, pelo fato de não existir um campeonato qualificatório para a Copa América, ao contrário da Euro, em que as seleções jogam esse tipo de torneio para poderem disputar a competição continental. Até o momento, ambas as federações estão ao lado da Conmebol e devem votar em bloco contra o projeto, caso ela entre na pauta no Congresso de 2022. Por conta da possibilidade da cota de televisão vir baixa para os próximos anos dos campeonatos Mineiro e Gaúcho, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional e Grêmio planejam o retorno da Copa Sul Minas. Pelas baixas cotas de TV dos estaduais, clubes projetam retomar a Copa Sul Minas. Segundo o portal UOL, a iniciativa vai ser uma alternativa de receitas no primeiro semestre, caso os valores de direitos de transmissão pelos dois estaduais se concretizem. A nova Sul Minas contará com 4 equipes do Rio Grande do Sul e 4 equipes de Minas Gerais, e o apelo comercial de Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional é vista como peça-chave para o caixa extra. O projeto ainda não foi apresentado para a Globo, que detém os direitos atuais e é candidata a fechar um novo acordo. Entre os clubes existem duas visões, um lado é entusiasta para a realização da competição, enquanto o outro afirma que é inviável pelo conflito de datas com outras competições e que a proposta está na mesa e que as conversas ainda estão no início. Mesmo com dificuldades, a prioridade é fechar com os direitos com a Globo, pelo fato de ter interesse nas fases finais e que a queda de cifra reflete o interesse de plataformas e reflexos da pandemia da Covid-19. Um exemplo é o veículo que encerra neste ano do Gauchão, em que a dupla Grenal recebeu 12 milhões de reais cada. Além do retorno da competição, a ideia para ter mais receitas no início do ano é fazer um acordo com a Globo, abrindo possibilidades para a liberação de transmissão para as outras plataformas nos canais dos clubes ou de terceiros. E para fechar nossa edição de hoje, vamos com os resultados dos jogos do meio de semana no Brasil, na Europa e na América do Sul. Começamos com os jogos da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. No Etihad Stadium, o City goleou o Wycombe Wanderers por 6 a 1. De Bruyne, Mahrez 2 vezes, Foden, Ferran Torres e Palmer construíram a goleada dos Citizens. Já Brennan Haaland descontou para os visitantes. No Carroll Road, o Liverpool derrotou o Norwich por 3 a 0. Minamino 2 vezes e Origi fizeram os gols da classificação dos Reds para a próxima fase. Em Londres, Queen's Park Rangers e Everton empatam no tempo normal por 2 a 2. Charlie Austin faz o doblete para o Queen's Park Rangers. Já Digne e Townsend igualaram para os Toffees.
Nos penais, as duas equipes converteram todas as 5 primeiras batidas, mas nas 3 últimas, quem se deu bem foi os donos da casa, causando a zebra da capitã inglesa, com acertos de Duke McKenna, Amos e Johnny Dooney, e avançaram de fase. Já os visitantes perderam com o erro de Don Davis. No Molineux Stadium, outro empate no tempo normal por 2-2 entre Wolverhampton e Tottenham. Em Dembélé abrindo o placar e Harry Kane marcaram para os Spurs, já De Donker e Daniel Podence igualaram para os Wolves. Nos pênaltis, vitória dos visitantes por 3-2. A classificação veio nas cobranças de Harry Kane, Reguilon e Brian Gil, enquanto Hisham e João Moutinho fizeram os únicos dos mandantes. Em pleno Old Trafford, o West Ham devolveu a derrota na Premier League e elimina o Manchester United por 1-0. Lanzini, ex-Fluminense, garantiu os Hammers na próxima fase. Voltando para a capital da Inglaterra, dessa vez no Emirates Stadium, onde o Arsenal venceu o conterrâneo Wimbledon, que não é um time de futebol formado pelos maiores tenistas da atualidade, por 3-0. Lacazette, Howe e Nketiah construíram a goleada que garantiu os Gunners nas oitavas de final da competição. E encerrando o tour, vamos para o Stamford Bridge, em que o Chelsea ficou no empate em 1-1 com o Aston Villa. Timo Werner abriu o placar para os Blues, já Archer deixou tudo igual para os Lions. Nas penalidades, Lukaku, Mason Mount, Barkley e Reece James garantiram os mandantes na próxima fase. Já El Ghazi, Consa e o argentino Buendia, aquele mesmo que foi pedido de jogar o El Clássico por descumprir as normas de quarentena no Brasil, marcaram os pênaltis que não foram suficientes para a classificação. Agora vamos para a quinta rodada da Série E do Campeonato Italiano. Em Bergamo, a Atalanta vence o Sassuolo por 2-1. Gols em Zappacosta e Chelsea fizeram para Nerazzurri, já Berardi, sempre ele, descontou para o Nero Verde. Em Florença, a Internazionale venceu a Fiorentina por 3-1. Darmian, Dzeko e Perisic marcaram para o Nerazzurri, já Soutil fez o de honra para a Viola. Fora de casa, a Juve vence a primeira no Calcio por 3-2. Kian, Chiesa e Delic fizeram os gols da velha senhora. Já Ghiazzi e Antisti descontaram para o modesto La Spezia. No San Siro, o Milan confirma o favoritismo e venceu o recém-promovido Venezia por 2-0. Brahim Dias e Theo Hernandes fizeram os únicos gols da partida, que deram mais uma vitória para o Milan. Em Gênova, o Napoli goleou a Sampdoria por 4-0. Osimhen 2 vezes, Fabian Ruiz e Zielinski comandaram a goleada napolitana. No Olímpico de Turim, Torino e Lazio ficaram no empate em 1-1. Paca, emprestado pela rival Juve, abriu o placar para os donos da casa. Já Immobile, sempre ele, empatou para os visitantes. Por outro lado, a Roma não fez a mesma partida que o rival e venceu o Udinese por 1-0. Abraham Chelsea fez o único gol do confronto. Na classificação do Calcio, o Napoli aparece na liderança com 15 pontos, 2 a mais que a Inter de Milão e Milan, com 13, e encerrando o G4 da Champions, a Roma em quarto com 12. Na quinta colocação, que garante vaga para a próxima Liga Europa, a Atalanta aparece com 10. Em seguida, na sexta posição, que dá vaga para a Liga da Conferência Europeia, a Fiorentina, com apenas 9. Depois, na zona intermediária, aparece a Lazio em sétimo com 8, o Bologna em oitavo com 7, mesma pontuação que a Udinese em décimo, e um pouco mais abaixo da tabela, temos a Juve em 12º com 5. Seguindo aqui, vamos para os confrontos de ida das semifinais da Libertadores. No duelo de líderes do Brasileirão, o que prometia ser um jogaço ficou só na perspectiva, e Palmeiras e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. E no Velho Maraca, com o retorno do público ao lendário estádio em jogos internacionais, o Flamengo espanta o mau retrospecto dos times brasileiros contra os equatorianos e vence o Barcelona de Guayaquil por 2-0. Bruno Henrique, 2 vezes reencontrando seu bom futebol, deu vantagem para o Mengão no jogo da volta. Copa Sul-Americana. Em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Libertad por 2-0. Ítalo e Arthur, sempre ele, fizeram os gols que dão vantagem para o jogo de volta no Paraguai. E no campeão da siglo, o Atlético Paranaense venceu o Peñarol por 2-1. David Terrans e Pedro Rocha fizeram os gols que trazem a vantagem na bagagem para Curitiba. Já Martínez fez o de honra para os uruguaios. Agora vamos de jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão, onde aconteceu nada demais, 0-0 para São Paulo e América Mineiro. Com o empate, o São Paulo sobe na tabela e passa a ocupar a 12ª posição, a última que dá vaga para a Copa Sul-Americana, enquanto o América sai da zona de rebaixamento e empurra o Juventude para o Z4, ambos empatados com 23, mas o time mineiro passa o gaúcho por conta dos saltos de gols. Pela Série B, jogos da 25ª rodada. Em Campinas, o Guarani derrotou o Remo por 2-0. Júlio César e Bruno Sávio construíram a vitória do Bugre. Na ressacada, o Avaí manteve o favoritismo da casa e venceu Goiás por 1-0. Jonathan fez o único gol para o Leão da Ilha.
Em Pelotas, o CRB venceu o Charadiname Brasil por 1-0. Diego Torres fez o único gol que mantém o Argonauta da Esperança no G4 do acesso. No Maranhão, terra da skatista medalhista de prata em Tóquio, Raíssa Leal, Sampaio Correia e Brusque ficaram no 2-2. Luiz Gustavo abrindo o placar e Jackson marcaram para a Bolívia querida. Já Edu das vezes empatou para o quadricolor. Nos aflitos, o Londrina venceu o Náutico por 2-1. Baiano das vezes fez para o Tubarão do Norte Paranaense. Já Jean Carlos fez o de honra do Timbu. A derrota custou a demissão do técnico do Náutico, Marcelo Chamusca, que em menos de um mês, no comando do ex-líder da competição, conseguiu uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, sendo essa partida a última derrota. No Anésio Brasileiro Avarenga, o Oba, Vila Nova e Confiança ficam no 0-0. O mesmo placar do duelo entre Vitória e o líder Coritiba, disputado no Barradão. Em Ponta Grossa, no Paraná, a Ponte garantiu 100% de aproveitamento dos campineiros na rodada ao derrotar o Operário por 2-1. André Luiz abrindo o placar e Rodrigão fizeram os gols ponte-pretanos. Já Marcelo fez o desconto para o Trem Fantasma. E no Rei Pelé, o CSA acaba com a série invicta do Botafogo e vence os cariocas por 2-0. Marco Túlio e Yuri fizeram os gols do Azulão Mutange, que sobe e entra na briga pelo G4 do acesso. Na classificação, o Coritiba se mantém na liderança com 49 pontos, 4 a mais que o Goiás em segundo com 45, 1 a mais que o Botafogo na terceira colocação com 44, mesma pontuação que o CRB em quarto, fechando o G4 do acesso. Em quinto, abrindo a zona intermediária, temos o Guarani com 41, 1 a mais que o Avaí em sexto com 40, seguido de Sampaio Correia com 36, em sétimo, CSA com 35 em oitavo, Náutico em nono com os mesmos 35 do CSA e fechando a parte de cima, o Vasco com 34 em décimo lugar. Na parte de baixo, quem abre na 11ª posição é o Operário com 34, mesma pontuação que o Vasco em cima e uma a mais que o Remo em 12º com 33, seguido de Cruzeiro em 13º com 31, os empatados Ponte Preta em 14º e Brusque em 15º, ambos com 29, e fechando a zona intermediária, o Vila Nova em 16º com 27. No Z4 aparece o Vitória em 17º com 25, Londrina em 17º com 24, o Confiança em 19º com 18 e na lanterna o Brasil de Pelotas com 16. E é isso, galera, essa foi a nossa edição de hoje do X-Tudo Futebol Clube. Se você gostou da curtir, compartilhe com amigos, comente o que você achou da nossa edição de hoje aqui nos comentários, se inscreva no canal caso você caiu aqui de paraquedas, as redes sociais estarão aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima e fui!